a constelação, como um processo terapêutico, vai desconstruir pilares muito enrijecidos, crenças que estavam muito verdadeiras dentro de você, mas que você vai descobrindo que não fazem mais sentido, que precisam ser atualizadas. Então, o que eu costumo dizer é que o que acontece numa constelação é como se a gente estivesse atualizando o seu aplicativo interno, né? Os seus registros emocionais, as suas pré-programações para o aqui, agora, momento presente. E o que acontece? O que eu considero que são erros que acontecem muito por aí? Quando eu aprendi sobre constelação, na primeira formação que eu fiz, há mais de 10 anos atrás, a constelação só podia acontecer uma vez a cada 2 anos, por exemplo. Você não podia fazer uma constelação num espaço curto de tempo. Só que esse conceito, essa regra, infringe um pilar que hoje, para mim, é muito importante, que é o tempo interno de cada pessoa. Naquele momento que eu pedi demissão, que eu estava em colapso emocional, eu precisava de muitos trabalhos terapêuticos para eu poder me reinventar, para eu me reconstruir, para eu voltar a me reconhecer, ou melhor, eu passar a me reconhecer como eu realmente era. Porque tinha um gap muito grande da forma como as pessoas me viam e da forma como eu me via. E aí eu queria, quando eu me dei conta desse gap, eu queria desconstruir esse gap e construir uma ponte que permitisse que o externo me visse da mesma forma como eu internamente me percebia. Então, esse foi o motivo, inclusive, pelo qual eu fui fazer formação. Eu não tinha a intenção de ser terapeuta, mas como eu não queria ficar presa nessa regra de só pode fazer uma constelação demora 2 anos para fazer efeito em você, então esse tempo era muito grande para mim. Eu comecei a fazer a formação, porque na formação, e as formações que eu fiz foram todas imersivas, você constela de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e está lá num processo muito intenso. É intenso, é desafiador, mas é recompensador também. O que mais que você deve esperar quando você faz uma constelação? Você deve estar aberto para mexer nas suas próprias emoções. Eu vejo pessoas que confundem achando que o constelador é aquele que vai adivinhar no que aconteceu à sua vida. Não, o constelador não está aqui para adivinhar nada. O constelador está para conduzir, facilitar o seu processo. Então, o seu processo, você precisa estar entregue. Se você entra no processo com freio de mão puxado, esse carro não vai deslanchar na sua potência máxima. Ele pode até sair do lugar, mas ele não vai deslanchar na potência máxima. Então, a permissão interna e a necessidade, a vontade, precisa vir de dentro para fora. Por isso que a gente não faz a constelação para outra pessoa. Então eu vou constelar a relação do meu marido com a minha sogra porque é insuportável. Não, você não pode constelar o outro. Você só pode cuidar do seu quinhão, da parte que te cabe. Você só pode olhar para você, para a sua história. Há exceções quando você está constelando a sua relação com filhos. Então tá, eu posso abrir uma constelação para os meus filhos. Eu posso trabalhar sistemicamente os meus ancestrais, o meu pai e a minha mãe, posso, mas não para mudar eles, e sim para mudar o pai e a mãe que existem dentro de mim, porque tem um conceito muito importante para vocês entenderem. Eu não sei se vocês têm irmãos ou não, mas eu, por exemplo, tenho 2 irmãs. Se você me perguntar, se você pedir para eu descrever a minha mãe, eu vou dar uma descrição. Se a minha irmã for descrever a minha mãe, ela vai dar outra descrição. E se a outra irmã for descrever a mãe é a mesma, mas a descrição é outra. Por quê? Porque cada um tem uma mãe diferente dentro de si. Cada um tem registros emocionais com aquela mãe que são específicos seus. Entende? Então, quando você faz uma constelação, não é o CPF da minha mãe que está sendo trabalhado. São os registros emocionais que eu tenho da minha mãe dentro de mim que eu estou trabalhando. Então, aquele trabalho é pessoal e intransferível. Mas acontece alguma coisa com a minha mãe muda quando eu faço um trabalho? Muda. Não porque ela mudou, mas porque quando eu mudo, as minhas relações mudam. Então, quando eu chego diferente no contato com a minha mãe, a gente já tem uma outra relação. Então, algo muda nessa relação, independente dela fazer terapia ou não. E aí vem um outro ponto onde as pessoas se confundem muito. Silvia, então constelação familiar eu até já ouvi falar, mas é que a minha mãe não aceita fazer. A sua mãe não precisa aceitar fazer. Constelação familiar não é algo que você faça com o grupo todo da sua família. É uma decisão pessoal intransferível que só depende de você.
E a transformação acontece dentro de você. A transformação que acontece fora já são os frutos que você colhe da transformação que aconteceu dentro. Então, é um processo que acontece de dentro para fora.